Boa tarde, cá estamos para mais uma emissão da Visão de Jogo, falar de futebol, esta semana numa semana de taça. Já não há tombas gigantes como antigamente, diria. Existiram alguns, mas mais pequenos, que também merecem e que deram um pouco de cor a esta taça. Cá estamos para falar, mais uma vez, com Jorge Maia, diretor de jogo e do jornal O Jogo, jogando mais a médio centro, número 6. Para jogar como extremo com o pé trocado vai jogar a Sofia, não é? A partir da direita para dentro, para criar desequilíbrios. Pé direito. Pé direito, exatamente. E eu entro a meio do jogo só. Tu és omnipresente, Luís. Exatamente, entro depois quando para resolver. E espero para ver como é que estão as coisas e depois apareço para resolver no momento certo. Porque os treinadores também jogam muito. Embora, olhando para estes 3 jogos da taça, acho que jogaram antes do jogo. Foram 3 jogos de gestão, falando nas questões de Benfica, Porto e Sporting. Também falaremos de Braga e Vitória, sobretudo porque penso que os jogos foram marcados pelo facto de existirem competições europeias a meio da semana. E há aquilo que se chama o exercício de gestão das equipas em função desses jogos. Muitas vezes essas questões de entrar em modo de gestão acaba por perder o controle do jogo, mesmo com adversários ditos mais acessíveis. Quase que acontecia isso com o Sporting para ir a prolongamento, quase que acontecia isso com o Braga. Mas pegando nos jogos do Porto, que venceu no Sintrense 3-0, o Benfica em Pavidém e o Sporting em Portimão, eu perguntava-vos em relação a estes 3 jogos se há um facto que se destaque, que vocês queiram destacar mais, isto é, olhando para estes 3 jogos, para este conjunto de 3 jogos diferentes, é verdade, mas com estes pontos em comum que foi a gestão das equipas por parte do Vítor Bruno, do Ruben Amorim e do Lage, se há algum facto que vocês querem destacar mais deste conjunto de 3 jogos. Jorge? Eu acho que, pegando precisamente nos efeitos dessa gestão que já se esperava, seja pela jornada europeia que vamos ter imediatamente, seja pelo facto de se vir de uma paragem de seleções em que os treinadores não têm muitas vezes os jogadores disponíveis. Aquilo que me assalta é o facto de nos 3 jogos ter havido jogadores que conseguiram, sem serem as opções mais regulares dos respectivos treinadores, conseguiram aproveitar a oportunidade para marcar pontos junto dos treinadores das respectivas equipas. É fácil chegar a alguns nomes, o caso do Arda no Sporting, o caso do Best no Benfica, o caso do Jaló, porque se estreou a marcar no Porto. Há outros jogadores que nos 3 jogos também se destacaram e eu creio que aproveitaram a oportunidade dada pelos treinadores e dada pelo calendário, que obrigou de facto os 3 a pensarem nesse jogo e nos jogos seguintes, desde logo nos jogos das competições europeias que acontecem já a seguir. Sofia, queres pegar na bola? Eu acho que, como disse o Jorge, antes de mais, olá a todos. Como disse o Jorge, houve aqui alguns jogadores que aproveitaram as oportunidades. Portanto, essa gestão, que me parece que tinha de ser feita, é obrigatória, porque as equipas grandes, felizmente, estão em várias competições e já a meio desta semana têm as provas europeias, também foi uma gestão que gerou oportunidades. Ou seja, também alguns jogadores tiveram aqui as suas oportunidades, mesmo que dentro de níveis competitivos que não sejam os níveis máximos, obviamente, e todos percebemos isso de forma natural. Para mim, o meu maior destaque, devo confessar que fiquei agradavelmente surpreendida com a equipa do Pavidém. E passo a explicar porquê. A equipa do Pavidém, orientada pelo Mr. João Pedro Coelho, foi uma equipa que, para a sua realidade, para o seu nível, até em termos de contexto, apresentou ideias dinâmicas, do ponto de vista individual, inclusive, coisas que eu não estava à espera, confesso.
Também confesso que não conhecia a equipa, não conhecia nenhum jogador, já tinha ouvido falar, por exemplo, do Araki, mas nós vemos o Araki jogar, sobretudo na primeira parte, e percebemos claramente que o Araki tem nível para jogar num outro patamar. Mesmo o próprio Pedrinho, que faz uma flash interview espetacular, realmente a mostrar que a taça também serve para estas coisas, a chorar, dizendo que já pode terminar a carreira, que já termina a carreira feliz depois daquele jogo e depois de toda a caminhada do Pevidem até chegar onde está. Só faltava a mensagem do Messi ainda, não era para ele. Sim, ele disse que estava à espera que o Di Maria levasse a camisola do Messi. Um FaceTime ou qualquer coisa. Pode ser que ainda aconteça. Mas tanto o Araki como o Pedrinho me pareceram jogadores agradavelmente dotados tecnicamente, jogadores que têm qualidade para algo mais. E a equipa no seu coletivo, para jogadores que têm outras profissões e que dividem essas profissões com o futebol, está bem trabalhada. Os jogadores sempre a tentar enquadrar para o jogo os seus companheiros, a equipa a tentar jogar junta desde trás. Eu gostei mesmo do Pevidem, e para mim é o grande destaque destes 3 jogos que referiste, Luís, porque, sei lá, às vezes falamos de equipas que num patamar completamente diferente do Pevidem não acreditam nesta forma de jogar, nesta valorização da bola, nesta valorização de perfis individuais como o do Araki e do Pedrinho, e depois chegamos aqui à realidade do Pevidem, no Campeonato de Portugal, com jogadores que não dedicam o seu tempo por inteiro ao futebol, e percebemos que dá para jogar assim. Se formos competentes, se quisermos ir por este caminho, dá para jogar assim, dá para valorizar os jogadores. E eu gostei mesmo da forma como o Pevidem se apresentou em campo, claro que com muitas dificuldades em criar perigo e muitas dificuldades no último terço em castigar, mas gostei do que tentaram fazer, gostei da forma como se apresentaram ao jogo, e fiquei feliz por perceber que mesmo nestes patamares, não que não soubesse que existissem, mas mesmo nestes patamares há quem valoriza a bola, e eu gosto particularmente disso. Sim, sobretudo valorizar as ideias de jogo e escolher a forma como podemos perder. Não é? Neste caso, exatamente, não era muito a forma como se podia ganhar, mas havia formas de Pevidem perder com o Benfica, metendo-se numa trincheira atrás e eventualmente, mas o João Pedro Coelho, o treinador, escolheu uma forma de valorizar os seus jogadores, dar-lhes pelo menos um espaço de diversão, não é? De facto, sim, a flash interview do Pedrinho leva-nos para um reduto que prova porque é que existe futebol, não é? Deixem-me dizer isto, num tempo em que a Champions e o dinheiro compra tudo, mas não compra as emoções mais genuínas de como se nasce a gostar de futebol. E eu via-se que o Pedrinho falava ali num misto com o coração e com a vida a passar-lhe pela cabeça, não é? Dizendo que há quem o acuse de ter uma carreira fracassada, mas ele dizia que se sentia feliz, exatamente porque a carreira dele foi onde sempre se sentiu feliz, em Pevidem, na sua terra, com os seus amigos, e a jogar e a recordar tantos que passaram por longas épocas. Ele está com 33 anos agora, até chegar a este momento. Uns chegaram, outros não chegaram, mas o futebol profundo, estas raízes que a taça nos traz, são de facto algo que ainda são um tesouro para o futebol e que parece que está perdido no meio de todo... Foi um grande momento, sem dúvida. Foi, no meio de todo o negócio que envolve o futebol, antes da emoção. Foi de facto uma jornada de taça que eu dizia há pouco que não há tombas gigantes como antigamente, não é que eu esperasse que existissem tombas gigantes em relação aos jogos principais, mas sentiu-se de facto essa diferença entre as equipas, mas há uma diferença que pode ser esbatida em relação às ideias. E isso eu penso que fizeste bem em realçar, Sofia. Agora, em relação àquilo que é dos 3 jogos, aquilo que me chamou mais a atenção, e penso que em transfere também, não só para o jogo das competições europeias, mas também para aquilo que pode ser o resto da época, e é quase a época toda, a entrada do Tiago Jaló na equipa do Porto. Eu penso que há aqui, de facto, sinais que podem nos levar, não a concluir, mas encaminhar-nos para a opinião de que estará por aqui a dupla titular do Porto de centrais a breve, médio prazo.
e não me admira que até seja já no próximo jogo, com o Neon Pérez e o Tiago. Acho que complementam-se bem. O Tiago fez um jogo, claro que não vamos avaliar tanto pela exibição neste jogo, porque a oposição é demasiado débil, mas a personalidade que ele tem, quer no momento do corte, quer no momento de sair com a bola, vê-se que é um central que pode perfeitamente integrar a dimensão de equipa grande, como já era naturalmente uma equipa como o Lille, mas dentro de agora naquilo que é a dimensão do nosso futebol. E o Porto, que precisa de estabilizar o seu processo defensivo, a sua questão defensiva, tem sido algo que me parece que não é que seja a questão mais preocupante, mas é o aspecto de jogo que ainda a equipa não está mais afinada, independentemente de fazer mais ou menos golos, ou de sofrer poucos. A verdade é que defensivamente concede muito. A razão não está só nos defesas, também está no processo defensivo em si, mas olhando para a questão dos centrais, eu penso que o Tiago Djaló agarra aqui o ponto de partida para ser titular no Porto, e não me admirava que fosse a dupla de centrais do Porto no próximo jogo. O Vítor Bruno falou sobre isso no final, não deixou garantias, como não é habitual deixar garantias sobre 11 futuros, mas fez grandes elogios à exibição do Djaló, embora também alguns reparos sobre a forma como ele ainda enfeita demasiado, se calhar, algumas decisões, embora tenha sublinhado a sua capacidade de saída como muito importante. Eu acredito que sim, que o eixo do Porto pode passar pelo Neon Pérez e pelo Djaló. Creio que o Zé Pedro é um jogador eficaz, digamos assim, é um jogador que cumpre a tarefa, mas não é um jogador, não parece que seja um jogador para a dimensão que o Porto tem, para a exigência que o Porto tem nas competições que disputa, e de facto parece-me que será uma defesa mais completa, mais segura com o Djaló. Há claro o facto de o jogador está por empréstimo no Porto, e este ser um investimento num jogador que depois não vai gerar retorno, ou dificilmente vai gerar um retorno. Também destacava, já que estamos a falar do Porto, o Vítor Bruno também disse que não queria repetir a estreia, eu não queria que a estreia na Taça repetisse a estreia na Liga Europa, que foi com uma derrota, como sabemos. E acho que foi relevante o facto de, apesar de todas as mudanças, ter jogado Alan Varela e ter jogado Galeno. Acho que é relevante que dois jogadores que não jogaram, com o Bodon Lint de início, e que desta vez estavam na equipa, que eu acho que são, se me permitem, dois dos adultos da equipa, e que também foram, a importância deles também parece sublinhada pelo facto de terem sido dois dos primeiros a sair. Portanto, uma vez que o resultado estava resolvido, o Vítor Bruno tratou também de fazer a gestão a pensar no Hoffenheim, e parece-me que esse também é um dado importante e, por outro lado, preocupante no Porto, a dependência que parece evidente em relação à Alan Varela naquela posição, para manter a equipa completa, para conseguir juntar a equipa. As grandes equipas ficam sempre dependentes dos seus melhores jogadores, não é? Seja onde for. Varela, sim, é um ponto de equilíbrio do Porto, como Samu poderá ser o ponto da referência final em termos de finalização. Mas passando também a bola à Sofia e dando-lhe o passe com uma mensagem, aquilo que é o Fábio Vieira, não é? A entrada nesta equipa do Porto, desta vez para jogar ali como uma espécie de interior direito, num 4-3-3 com o Ivan Reim metido mais dentro, mas procurando ser movimentos interiores e buscar algumas vezes a largura estrategicamente para depois fazer a diagonal. O Fábio Vieira é um jogador que nesta altura, e vi que o Vítor Bruno também, quando falou na parte final, ironizou um pouco, mas ironizando acho que falou muito da verdade. Ele precisa de carinho. E eu acho que é um jogador que sai do Porto, que vai para o Arsenal, que não consegue vingar no Arsenal, independentemente das lesões, e que volta para o Porto.
Eu acho sempre que se deve voltar aos sítios onde é feliz, não se deve voltar aos sítios onde se foi infeliz. Mas as coisas não. Mas a questão é que as coisas nunca estão iguais. Onde voltamos, onde fomos felizes, temos que procurar uma felicidade diferente. Tu continua a falar de futebol, não é? Certo. Não me pensa que agora de repente alucinei com variações sobre a vida. E a verdade é que o Fábio Vieira, neste momento, ainda procura o seu sítio novamente, feliz na equipa do Porto. Não é fácil encontrá-lo. Este Porto é diferente. Encontrá-lo, isto é potência com uma expressão diferente da que tinha anteriormente. Metê-lo a jogar numa ala ou a partir de uma ala agora, não sei se é a melhor ideia. Jogando por dentro, tem um compromisso defensivo superior ao que tinha antes, jogando sobre a ala, em princípio, e nesse sentido vejo ainda à procura de si próprio, digamos assim, e por isso muitas vezes o lado mais mental do jogo desliga-se dele, e às vezes não é com um grito que ele vai lá, se calhar é mais com um carinho, até com o médico a entrar em campo para lhe dar ali uma massagem e ele ficar melhor. Isto é verdade, parece ser aqui um pouco, estar aqui a fazer uma a poesia em prosa de futebol, mas a verdade é que este jogador necessita de um tratamento específico dentro do Porto. O que te parece, Sofia? Queres pegar nesta mensagem de futebol em forma de filosofia para o Fábio Vieira? Eu acho que o Fábio ainda não está bem fisicamente e sim, além disso, depois, claro. Depois isso obviamente alastra-se à questão emocional e à questão mental. Curiosamente, semana passada tive a oportunidade de ouvir o Sérgio Morato, que é preparador físico do Mafra, de ouvi-lo com atenção. Na verdade, que ele domina este tipo de temas naturalmente, e há muitas métricas, não é, para conseguir medir os índices físicos, medir o esforço, medir determinado tipo de velocidade, mas a ciência, neste caso nos clubes, ainda não consegue medir a questão emocional, e a questão emocional está intimamente ligada também ao físico e vice-versa. Portanto, no caso do Fábio, nós estamos aqui a falar de um jogador que para mim é completamente diferenciado da Liga Portuguesa, está para outros patamares. Para mim só não vingou no Arsenal porque tem à sua frente um dos melhores médios do mundo, chamado Odegaard. Se calhar, se Arteta tem sabido que Odegaard se iria lesionar gravemente, não teria emprestado Fábio Vieira, e depois porque em alguns momentos a Arteta também não fez o esforço que me pareceu devido para conjugar os dois. Na minha opinião, que acompanhei a época do Arsenal, e houve momentos em que eu achei que era possível conjugá-los em determinados jogos e até em jogos em que o Arsenal ia à procura do resultado. Depois, a época passada, um calvário autêntico para Fábio Vieira. Se nós olharmos para os números do Fábio Vieira em termos de utilização, fez muito poucos jogos na época passada, e 90 minutos então, um deles até foi ao serviço da equipa de sub-23 do Arsenal. Portanto, estamos a falar de um jogador que esteve praticamente um ano parado. É muita coisa para um jogador que dá um salto destes, de Liga Portuguesa para Premier League, de Futebol Clube do Porto para Arsenal, e depois volta à origem, volta a lesionar-se. Portanto, o Fábio, quando regressa ao Futebol Clube do Porto, tem outra vez uma lesão que o impede novamente de dar o contributo no início da temporada, embora ainda estejamos no início, não está isso em causa, e parece-me que isso ainda está a afetá-lo. Estou muito longe de achar que este é a versão premium, digamos assim, do Fábio Vieira. Acho que ele não está bem fisicamente, não está bem psicologicamente, e isso se reflete no seu jogar. Dar apenas uma nota relativamente ao jogo de ontem, e corroborando a vossa opinião relativamente ao Tiago Jaló. Primeiro, e vocês também já o disseram, avaliar os jogadores do Futebol Clube do Porto a este nível acaba por ter sempre de serem feitas algumas salvaguardas, não é? Faz parte, tendo em conta o desnível do adversário que o Futebol Clube do Porto enfrentou, mas para mim o melhor em campo do lado do Porto foi o Ivan Reimer, e eu acho que a forma como ele também aproveitou esta oportunidade para demonstrar que pode ser opção, que independentemente de o jogo em Boda não lhe ter corrido bem, porque não correu de facto, mas também não correu à equipa no fundo, sair da lista de convocados de Vítor Bruno, como saiu em alguns
alguns jogos depois desse jogo, acho que é desvalorizar um jogador que, na minha opinião, ainda tem para dar ao Futebol Clube do Porto, e tem muito, na minha opinião, para dar ao Futebol Clube do Porto. Eu acho que ele foi o melhor em campo, não pelo golo só, o golo é espetacular, a forma como se desvencilha do adversário direto e depois remata, mas toda a exibição do Ivan Raime, eu acho que foi ali uma declaração de interesses do próprio jogador, de ok, eu vou ter de dar ao pedal, independentemente de ser contra o Sintrense, porque quero demonstrar que estou válido para o treinador e que quero estar aqui e provar que aquilo que Sérgio Conceição fez relativamente à aposta que não teve em mim estava errada, e portanto, sinceramente, acho que foi um dos que marcou mais pontos, tal como Tiago Djaló. Sim, eu agora lançava-vos a questão para a nossa conversa, fazermos aqui a análise também em relação ao jogo do Benfica e do Sporting, perspectivando também já aquilo que vão ser os jogos da Champions, porque penso que o Benfica tem aqui uma grande oportunidade no jogo em casa frente ao Feyenoord de fazer 9 pontos e praticamente carimbar uma passagem, ou pelo menos meter-se já na questão do play-off e depois apontar para os 8 primeiros. E o Sporting também no jogo com o Sturm Graz, até tendo em conta que depois vêm jogos com o Manchester City e com o Arsenal. E portanto estes jogos não é que sejam decisivos neste momento, mas poderão ser decisivos nas contas finais, porque são os jogos em que dizemos que estes é que são jogos para ganhar. Não gosto de utilizar a palavra que são obrigatórios ganhar, mas são os tais jogos em que sentimos que as nossas equipas têm quase essa condição. O Benfica muda muito a equipa, mas nós sabemos qual é o 11 base, praticamente, que vai jogar contra o Feyenoord, não, Jorge? Sim, há de ser o 11 que tem sido mais utilizado, há de voltar, o Otamendi há de voltar para o eixo, imagino que o Bá esteja também no lugar dele. O resto da equipa é relativamente fácil de adivinhar: Florentino, Augsnes. Tu viste o Augsnes numa posição aqui mais central, não é? Sim. De início. Sim. Ele pode assumir mais este posicionamento em termos de Champions. Já falamos muito sobre isso, não a jogar tão aberto como às vezes acontece em jogos do campeonato, em que ele descai na direita, e o jogo com o Atlético de Madrid acaba por ser o jogo modelo, digo eu, para o Benfica seguir nesta dimensão internacional. Eu acredito que sim, embora o Feyenoord não coloque, ou à partida não coloque, também não se esperava que o Benfica conseguisse resolver tão bem os problemas que o Atlético não colocou. Mas em princípio o Feyenoord não vai colocar, ou não é uma equipa que à partida justifique esse recuo do Augsnes, não me parece. O Feyenoord perdeu com o Benfica no Eusébio Cup por 5-0. Sim. Não está a fazer uma época que me pareça que mostre que um grande crescimento em relação àquilo que foi um jogo de pré-temporada. E parece-me que de facto é como dizias, é uma grande oportunidade para o Benfica ficar com 9 pontos, ter o apuramento praticamente resolvido e encarar jogos de grau de dificuldade mais elevados como oportunidades também de crescimento e de sedimentação daquele que é o 11 base do Benfica. Sofia, dentro deste 11 base, um jogador que tens gostado muito de crescer voltou a jogar. Esse jogador titular foi o Carreiras, não é? E continua a mandar bem no lado esquerdo do Benfica. Sim, ainda que me pareça que, tal como fiz aqui o destaque para Ivan Raime, é do lado do Benfica o destaque seja best, e volto a referir, não necessariamente pelos 2 golos, mas por demonstrar que tem realmente muitos recursos no último terço, tanto no passe como na finalização. Aliás, ele já demonstrava. Ele poderá jogar mais vezes nesta posição, achas? Vocês acham? Eu acho que sim, e acho que Bruno Lage o entende mais como extremo do que propriamente como lateral. Pelo menos das vezes em que entrou como Bruno Lage foi sempre para posições mais, ou para zonas, no caso, mais adiantadas. O Best jogou médio no Heidenheim, chegou a ser médio esquerdo, portanto estamos a falar de um jogador que está muito longe de só saber cruzar, não é nada disso. O Best sabe combinar, sabe meter bola no último terço com ótima definição e depois tem um pé esquerdo que lê e que escreve, como se costuma dizer. Tem mesmo um pé esquerdo delicioso, portanto eu acho que é uma excelente opção para dar largura ao plantel do Benfica. De resto, em termos de carreiras, estamos a falar de um jogador com potencial.
Mundial, vamos ver o que faz daqui para a frente. Claro que o melhor jogo que fez com a camisola do Benfica foi frente ao Atlético de Madrid. Este Feyenoord é verdade que está muito longe de ser o Feyenoord do Arne Slot, mas também é verdade que o Benfica não é o Benfica de Roger Schmidt. E o que é que eu quero dizer com isto? O Benfica de Roger Schmidt sentia-se muito confortável contra estas equipas que tentavam sair a jogar, na maior parte das vezes, porque era através da pressão, se bem aplicada, que o Benfica depois conseguia verticalizar o seu jogo. Se bem nos lembramos, o melhor Benfica de Roger Schmidt nunca foi um Benfica muito capaz em ataque organizado, foi sobretudo um Benfica muito capaz de montar bem a pressão e a partir daí verticalizar o seu jogo. E contra o Feyenoord isso aconteceu e o jogo acabou por ter o desfecho que sabemos, 5-0 e uma vitória indiscutível por parte do Benfica. Este Benfica de Bruno Lage contra este Feyenoord que vai tentar jogar, veremos qual será a solução que Bruno Lage opta por ter neste jogo. Primeiro porque já percebemos que Bruno Lage tem uma dimensão estratégica que Roger Schmidt não tinha. Portanto, logo aí poderemos esperar várias abordagens por parte do técnico do Benfica. Poderemos imaginar um Benfica a esperar um pouco mais atrás para montar zona de pressão não tão à frente e mais atrás, quando eu digo mais atrás, não é que o Benfica vá defender lá atrás tu, é mais atrás, ou seja, não se precipitar tanto na pressão frente ao Feyenoord, porque o Feyenoord efetivamente é uma equipa que sabe jogar e sabe trocar a bola. Isso aí não está em causa. Aliás, se há coisa de que eu tenho a certeza é que o Feyenoord até pode ir à luz perder por mais do que perdeu o Atlético de Madrid, mas de certeza que atacará com mais qualidade. Não tenho muitas dúvidas relativamente a isso. Depois, dar uma nota importante é que Jiménez não está apto para este jogo e é uma grande baixa para o Feyenoord. Estamos a falar do ponta de lança mexicano que esteve associado ao Benfica na altura em que depois acabou por vir Artur Cabral, salvo erro, exatamente. Portanto, ele não estará apto para o jogo. E dar também nota para o Inbum Yang, que é o médio do Feyenoord que veio do Estrela Vermelha, que é um médio de altíssimo nível e que pode ser ali o jogador que liga todo este jogo do Feyenoord. E agora Paixão falar do coreano, não é? O Wang. Yes. Sim. O jogador da Coreia do Sul, exatamente. É um médio muito completo, muito bom tecnicamente e com uma capacidade de passe espetacular. E depois referir aqui Igor Paixão, que é um jogador que verticaliza muito o jogo do Feyenoord, muito bom no drible, boa relação também com a baliza. Portanto, há aqui coisas que mesmo que possam facilitar em termos dos espaços que deixam, e de facto o Feyenoord não sabe defender, digamos, não há outra forma de referir isto. É uma equipa que abre muitos espaços, que se balanceia toda para a frente, como é panágio das equipas neerlandesas. Tem argumentos para atacar melhor do que fez o Atlético de Madrid no Estádio da Luz. Portanto, curiosa para perceber como é que Bruno Lage vai montar a sua equipa, sem que tenhamos muitas dúvidas de que o Benfica é favorito nesta partida e, como disseste, Luís, logo a abrir, pode ser aqui uma ótima oportunidade para, em 3 jogos, o Benfica somar 9 pontos e ficar praticamente apurado para a próxima fase. Sim, deixa-me em relação ao Benfica e em relação à exibição que a equipa fez, lá está, foram jogos em que mais que olhar para o jogo em si, procurei olhar mais para os jogadores, porque acabou por ser isso, não é? Porque a diferença era enorme entre umas equipas e as outras. Sem Aktürkoğlu, a questão de jogar Amdouni como segundo avançado e a hipótese do Benfica jogar mesmo como segundo avançado, porque tem jogado Kokshu nessa posição mais central, quase como um terceiro médio. Amdouni é um pouco um corpo estranho em termos coletivos, não está em causa o seu valor individual, mas tem que deixar de ser, porque eu acho que dentro do que é o futebol português, talvez não se aplique tanto à dimensão europeia, mas neste jogo no Feyenoord talvez sim, a questão de Kokshu poder baixar um pouco no terreno e existir o tal segundo avançado. Nós colocamos muito essa questão também quando foi o jogo com o Atlético de Madrid. Sim, mas aí porque havia mais espaço, aqui também existirá naturalmente, mas o Benfica contra o Atlético teve uma postura que eu não espero que tenha contra o Feyenoord. Não sei quanto a vocês, mas eu não espero o Benfica tão na expectativa, exatamente. Não, é evidente que não, embora a equipa do Feyenoord e como disseste, as equipas holandesas, neerlandesas, como quiserem, não têm muito a noção da organização defensiva como algo em que ficam sentadas, não é? Elas não ficam defendem sempre com D pequeno, não é? Portanto, elas têm um momento ofensivo e depois procuram fazer essa transição, independentemente de pressionarem ou não. É uma cultura de jogo que existe, em que se permite que elas se desequilibrem várias vezes quando perdem a bola. E nesse espaço, sim, nesse sentido pode existir, mesmo não estando o Benfica na expectativa, ter espaços ditos, não de contra-ataque, ou espaços mais libertos para o ataque à profundidade.
profundidade. E aí sim pode ser preciso um jogador com as características de Amdouni na zona mais central, como Aktürkoğlu pode ser, embora eu acho que o Aktürkoğlu é um jogador que, jogando no meio, não é a mesma coisa quando joga a partir da faixa, e quando digo a faixa, ali é um pouco ali a meia esquerda, não é tanto encostado à linha, mas o Amdouni precisa de ter ali um momento de crescimento individual que tenha um transfer coletivo, para ser um jogador útil no Benfica. E é nestes jogos que eu acho que ele pode crescer. Estes jogos, como este jogo da Liga dos Campeões, porque estes jogos de taça, os jogadores sentem que estão a jogar porque é para poupar outros. Eles sentem isso. Não há outra forma de fugir à questão. E este jogador precisa de entrar em jogos ditos a sério, não é? E parece-me que a Liga dos Campeões este jogo pode ser um desses casos. Não achas que é um... Eu acho que se calhar é um jogo demasiado importante por tudo aquilo que tínhamos dito antes, sobre o facto destes 3 pontos serem 3 pontos expectáveis para o Benfica. O que eu falo é que tem que haver aqui um habitat de crescimento para este jogador. Percebo isso, não sei se é num jogo... Pode não ser neste jogo, pode ser num jogo... Este jogo é de facto importante, se calhar fará mais sentido até num jogo a seguir do campeonato. Ou até num jogo da Champions, em que os 9 pontos estão garantidos, sim, o apuramento está mais ou menos assegurado, e portanto há margem para fazermos para fazermos, mas percebes o que eu quero dizer, para se fazerem esse tipo de experiências. Não, percebo. Porque eu percebo, é um habitat de crescimento, porque um jogo contra o PVD não é habitat de crescimento para nenhum jogador no Benfica, não há, sim, não é? Não. E o Amdouni precisa de uma competitividade para ser esse habitat de crescimento dentro da equipa do Benfica. Apesar de tudo, também acho que é um risco calculado, apesar de tudo, lançá-lo de uma forma menos... Talvez seja prematuro neste jogo, sim, como tu referes. Agora, eu acho que em breve terá que ser feito. Sim, porque este é um jogador com potencial enorme. Sabendo que oferecerá coisas completamente diferentes à equipa. Sim. Por isso mesmo é que eu referi. Aliás, que colocava numa posição sabendo que vai dar coisas diferentes à equipa. Sim, o Pavlidis, independentemente de não estar a encontrar-se com o golo, pelo menos ao nível do clube para já... Mas eu estou a metê-lo atrás do Pavlidis. Então quem é que... retirarias o Aktürkoğlu, é isso, Luís? Sim, ou eventualmente o Kokshu baixava mais para 8 e saía o Austas, por exemplo. Ou existiria ali um posicionamento diferente no meio campo. Eu acho que aqui o problema dessa troca é que muda muita coisa, exatamente. Sim. Essa variante é que muda muita coisa para um treinador que ainda está à procura de cimentar dinâmicas. Certo. Quando tu fazes essas alterações, como se viu, aliás, acho que até contra o Pevidem se sentiu isso. A equipa não estava tão harmoniosa e, independentemente de estarmos aqui a falar de índices competitivos completamente diferentes, eu concordo em absoluto quando vocês dizem que os jogadores sentem, e claro que sentem, isso é óbvio, mas também se sentiu que mesmo contra o Pevidem o Benfica não estava tão harmonioso e eu creio que esse 4-2-3-1 porque foi mais um 4-2-3-1 do que propriamente um 4-3-3, muda ainda muita coisa e para Bruno Lage, que está aqui numa fase praticamente pré-época, sim, de construção, certo, acho que não vai querer mudar tanta coisa para já. Acho que vamos continuar a ver a Amdouni a entrar e a tentar marcar diferenças a partir do banco. Sim, Sofia, repara, o que eu quero dizer com isto, e percebo perfeito, e também acho que não vai acontecer isto, essa projeção de equipa com Amdouni, Kokshu atrás e Pavlidis, com Aktürkoğlu sob a partir da esquerda. Não, o que eu digo é que para entrar Amdouni na equipa precisa de haver este processo de evolução, e para encontrar, sim, estes jogadores no seu melhor nível, porque e as equipas que começam os jogos raramente são as equipas que o acabam, não é? E essa variante o Benfica precisa de construí-la, porque o Amdouni mesmo neste jogo com o Pevidem não conseguiu entrar no jogo, basicamente. Acho que não conseguiu fazer uma exibição dentro. Esteve muito individualista, porque eu acho que também esteve com aquela ânsia de querer mostrar sim, os seus argumentos, a sua capacidade de último passo, a sua capacidade de visar a baliza, e esteve algo errático. Posso até associar isso ao facto de ter essa ânsia de mostrar serviço, como se costuma dizer. Até
se me permitem, Força. a propósito do Amdouni, o próprio Best, que fez um excelente jogo, para além dos 2 golos, eu acho que ele também pode ser importante porque pela capacidade defensiva que tem e pela forma como pode cobrir as subidas do Carreras. Mas o Best é taticamente muito evoluído, Jorge, sim, sem dúvida. Sem dúvida. Mas tem o mesmo problema de neste momento haver um 11 que me parece muito estável do Bruno Lage, onde é muito difícil encontrarmos alternativas que tenham espaço para entrar, a menos que aconteçam coisas más. Plenamente de acordo. Que aconteçam coisas más aos titulares. Só antes de avançarmos para falar um pouco do Sporting, o que eu quero dizer não é tanto o 11 base, Sim, é perceber exatamente o 11 titular. Claro. É o 11 que pode acabar o jogo e as mudanças que podem ser feitas de forma a produzirem efeitos no jogo, de mexer com o jogo. E parece-me que Bruno Lage se tem preocupado mais com isso do que Roger Schmidt se preocupava. Se sem dúvida, para o time sem dúvida. Das substituições, Bruno Lage tem tentado mostrar a profundidade que o plantel do Benfica efetivamente tem. Nós estamos a falar de um plantel que se dá ao luxo muitas das vezes de ter Amdouni no banco, de ter jogadores, olhando por exemplo para o último 11 do Benfica. Nós, se olharmos para o 11 do Benfica, não jogou Di Maria, obviamente, mas isso não é costume. Mas se olharmos para o 11 do Benfica frente ao Atlético de Madrid, no banco havia jogadores como Abdouni, como Best, como Rolaiser, como Prestiano, Sheldrup. O Schmidt nunca teve o AC Turco Coquelu, não é? Nunca chegou a ter. Não, o Schmidt nunca teve isso aí, claro que não, mas também teve outros jogadores, como por exemplo o Neres, que não aproveitou como eu acho que poderia ter aproveitado. Sim. Este Sporting que vence em Portimão esteve ali um pouco adormecido durante a segunda parte. De repente leva com um gol em bola parada, mas reagiu rapidamente, juntando Jokers e Arder. Arder mais número 9. Poderá estar ali bem um ponto de lança para o Sporting, né? Quando o Jokers, para poupar mais Jokers. Um jogo em que também vimos que anda a jogar quase como extremo, não é? Pegando um pouco no foi o transfer da seleção. Embora num sistema diferente do losango da seleção. Sim, eu acho que o Arder lá está, como dizíamos no início, foi dos jogadores que aproveitaram para mostrar que podem ser opções de várias formas diferentes. E um grande golo, o segundo golo é uma finalização excelente. Excelente golo. E eu acho que ele mostrou que pode ser solução de facto de várias formas diferentes. Ele pode ser o 9 que a equipa pode precisar se o Jokers não estiver disponível ou por outras situações, e mostrou mais uma vez, isso já me parecia mais ou menos claro, que pode jogar ao lado do Jokers e pode crescer com isso, com a forma como o Jokers arrasta marcações com ele e lhe garante espaço para ele finalizar. Eu acho uma das coisas que eu gosto no Arder é a forma como pensa como ponta de lança, na forma como tenta sempre alvejar a baliza, sempre que tem espaço, sempre que encontra uma linha de tiro, ele tenta alvejar a baliza. Fez isso muitas vezes frente ao Portimonense e acabou por conseguir marcar 2 vezes. Olha, é a capacidade deste jogador, tanto de poder ser um número 9, como poder ser de facto um jogador que, sendo uma espécie de segundo ponta de lança, dentro de um sistema que não o contempla, por princípio, este 3-4-2-1 do Sporting não tem um segundo ponta de lança, pode ter uma dupla de segundos avançados, mas ele quase que o incorpora jogando meia esquerda. Sim. Mas a verdade é que neste jogo, e na parte final, quando jogaram os dois juntos, foi o Jokers a assistir o Arder. Sim. Como é que olhas para este momento de construção do Sporting, Sofia, Arder e Jokers, tentando ler um pouco também a cabeça do Ruben Amorim? Eu acho que o Arder se sente mais confortável a jogar como referência pelas suas características e pelo seu perfil. Acho que é assim que ele se sente mais completo, no fundo. A jogar como 9 mesmo, dizes. A jogar como 9, exatamente. No entanto,
O que Gyökeres faz é algo que ele não consegue fazer com tanta facilidade. Ainda. É um menino de 19 anos, atenção. Não, se pensarmos, por exemplo, no golo, aquele passe não seria muito possível de ser feito pelo Arder, mas é perfeitamente possível de ser feito pelo Gyökeres. Estou a pensar no 2-0, no 2-1. O Arder, neste caso, entre Arder e Gyökeres, o mais engraçado é que quem faz mais de Paulinho, entre aspas, claro, é o Gyökeres. Exatamente, sim. Não é o Arder, porque o Gyökeres tem muito mais noções de espaço, é muito mais conhecedor da equipa neste momento. Também acho que por agora é um jogador mais evoluído de costas para o jogo nos apoios. Eu lembro-me, por exemplo, do golo, do envolvimento entre o Gyökeres e o Hjulmand, que depois resulta num golo já este campeonato, e agora não consigo precisar qual é que foi a equipa, mas lembro-me perfeitamente desse golo, que foi um golo de belo efeito, em que o Hjulmand combinou com o Gyökeres de costas para o jogo, e depois a jogada se desenrolou a partir daí, e o Gyökeres está... Foi com o Aves. Com o AVS. Com o Aves, exatamente, o AVS, exatamente. Portanto, o Gyökeres, quando procura este tipo de movimentos, ele consegue realmente aportar valor. O Arder, como disse bem o Jorge, é um jogador que ainda tem muito aquele ímpeto de tentar visar a baliza, de estar sempre à procura do remate, às vezes até remata de sítios, pronto, pouco ortodoxos, não faz muito sentido, mas ele está sempre com aquela fome, não é, de querer visar a baliza, mas ainda não tem tanta noção do coletivo, e é mais um jogador de espaço, ou seja, de atacar o espaço, de se mover e de arranjar espaço, porque já tínhamos percebido no golo que ele marca em Alvalade, mas o golo que ele marca outra vez, neste caso frente ao Portimonense, é um golo de alguém que consegue ir buscar espaço onde ele parece não existir. Aquele movimento que ele faz no jogo frente ao Portimonense, em que ele simula, entre aspas, que vai receber no pé e depois vira-se rapidamente e encontra ângulo para rematar, é um movimento delicioso. É mesmo porque tu ali pensas assim, não há aqui forma dele se conseguir posicionar, não há aqui espaço para ele se conseguir posicionar, mas ele consegue ir buscar esse espaço, inventar esse espaço através do seu movimento corporal, e ele faz um movimento que não tem nada a ver com este, mas no golo em que marca, também assistido no caso pelo Gyökeres, em que deixa a bola passar para abrir o corpo e depois rematar. Quem faz isso de forma esplêndida e ao nível de melhor do mundo nesse aspecto é o Haaland. Ele consegue muitas das vezes abrir o corpo e abrir o espaço e preparar a finalização, essa questão da preparação da finalização, que é muito importante para jogadores deste tipo de perfil. E portanto, eu acho que o Arder tem um potencial ainda que não conhecemos na realidade. Acho que ele se sente mais confortável assim, mas para o seu crescimento admito que até possa fazer falta um Gyökeres na equipa para ele ir crescendo melhor, porque ele ainda não consegue oferecer à equipa sozinho as coisas que o Gyökeres oferece. É natural, é um jogador completamente diferente no estado de maturação. O Gyökeres nós podemos nos esquecer, mas é um jogador que já tem muito futebol nos pés e na cabeça e nas pernas e em tudo, já passou por muita coisa, mas sim, mas acho que esse crescimento vai andar por ali, vai andar mais com Gyökeres e Arder do que propriamente com o Arder sozinho, sem dúvida. Sim, muito rapidamente, aqui no tempo que ainda temos em antena, olhar-se também para outros jogos desta eliminatória, e olhando também para aquilo que são jogos que vai haver agora de competições europeias. O Vitória venceu bem em Paços de Ferreira, embora teve ali um período também em que o Paços soube reagir na segunda parte, mas o Braga sofreu mais para ganhar frente ao 1º de dezembro. Acaba por ganhar um golo a acabar do Moutinho. É verdade que naturalmente que criou muitas mais oportunidades durante o jogo, mas a verdade é que vê-se que a equipa ainda não está a respirar o seu melhor futebol. Teve algumas lesões, o Salazar e o Moutinho regressaram, mas olha para esta equipa do Braga e estou aqui a falar dos jogadores, e deixo-vos a vocês, é mais um problema de equipa ou de jogadores neste momento, o Braga estar ainda indefinido na sua forma de jogar? Parece-me que é um problema de equipa, de trabalho da equipa, e é um problema daquilo que tu falaste agora mesmo. Acho que a sucessão de lesões que têm sofrido tem atrasado claramente a estabilização de um 11. Percebeu-se neste jogo a importância de João Moutinho de forma óbvia, com aquele livre no final do jogo. E não só, sim, mas eu estava a falar da parte óbvia, da parte evidente e óbvia, e também a importância de Salazar, que também voltou agora.
são dois jogadores fundamentais, estão a voltar agora, é natural que a equipa não esteja no seu melhor desempenho, nem no seu melhor ritmo. Mas não achas, nesta fase. e tu, Sofia, que sei que estiveste no estádio também a ver o jogo e a comentar, falta ao Braga neste momento ainda também um ponto de lança de referência, sei o Abel Ruiz, sei o Banza, quer o Ozani, quer o Fernandes, ainda não deram essa mostra de Braga neste momento. O Mr. Carlos Carvalhal acredita mais no Roberto Fernandes do que eu, devo confessar. Não que tenha algo contra o jogador. Atenção, nós aqui comentamos o futebol. E ainda bem que ele acredita mais do que tu, porque ele é o treinador sim, dele. Sim, acredito, ainda bem, mas eu acho que o Elo Ozani dá coisas... Mais. Não é só o remata mais. Eu acho remata que melhor, é um jogador, dizer, é um jogador que finaliza melhor, é um jogador que de cabeça melhor, é muito... Ou seja, se calhar obriga, e aí estamos se calhar de acordo, que é se calhar obriga a que o Braga chegue lá com mais qualidade, porque ele não tem o apoio ou não tem a capacidade de apoio de costas para a baliza que o Roberto Fernandes tem. Mas depois o que o Roberto Fernandes não dá quando a equipa chega lá, e mesmo contra o 1º de dezembro isso foi visível, falhou 2-3 oportunidades claras de golo, quer dizer, não compensa para mim o que ele dá de costas para a baliza com o que ele falha de forma clamorosa muitas vezes. Portanto, eu acho que o Elo Ozani, para os jogadores que ele tem atrás dele, e estamos a falar de um Braga que, na minha opinião, tem um plantel mal construído, mas que tem jogadores como Rafi Kitan, Ismael Garbi, Bruma, Roger, Gabri, portanto, são jogadores, Ricardo Horta, são jogadores que têm toda a capacidade de servir bem o Elo Ozani. Portanto, aqui a questão é, eu acho que o plantel está mal construído porque eu agora disse, se calhar, 5, 6 jogadores muito bons do meio campo para a frente, mas depois olhamos para a linha defensiva do Braga e temos Niakate, João Ferreira e Yuri Ribeiro, com todo o respeito, mas como é que o Braga não percebeu que o problema da época passada passava pelos centrais e constrói um plantel tão desnivelado entre a linha defensiva e os restantes setores do campo? Respondendo à pergunta que fizeste ao Jorge Luís, parece-me que os dois problemas podem entrar, ou seja, exatamente, é uma questão eu acho que o Braga pode jogar melhor do que tem vindo a fazê-lo, com os jogadores que tem, mas acho que o plantel foi mal construído e mal planeado por parte de António Salvador. Sim, vamos ver. No decorrer da época, olha, de quem gostei mesmo, falando em pontas de lança, foi o ponta de lança do 1º de dezembro, o Gabriel. Acho que é um bom avançado. Gabriel Moraes. E fez ali um belo golo e teve outros bons movimentos. Eu gostei muito do Tiago Santos, o médio defensivo, sim, só para dar essa nota. Também jogou bem, é verdade, sim senhora. Acho que a barreira está mal formada no lance do golo do Braga. Mas enfim, não temos mais tempo agora para falar aqui no nosso direto. Fica aqui um abraço a todos. Podem-nos continuar a ouvir em podcast, falando aqui um pouco também mais da taça e de um histórico lusitano de Évora que voltou a ganhar a uma equipa da Primeira Liga. Não é do meu tempo ver o Lusitano de Évora na Primeira Liga, na Primeira Divisão, era a preto e branco, mas está lá nos arquivos. E o futebol alentejano merecia ter uma representação mais forte. Continuando a falar da taça, agora sem o Jorge Maia, que teve que sair por razões táticas da vida, porque profissionalmente tinha aqui outro compromisso, mas continua aqui a Sofia Oliveira, quer dizer que a equipa continua mesmo a jogar com inferioridade numérica, não continua capaz de resistir. Não prescindimos do ataque. Exatamente, continua a jogar com qualidade na parte final. A verdade é que olhamos para esta eliminatória da taça, o Lusitano de Évora a eliminar o Estoril, o União de Leiria, que eu acho que tem feito um projeto engraçado de renascimento até do clube e da cidade em ligação a um clube que é histórico e que passou por uma crise também profunda. Toda aquela administração do Estoril novamente agora procura também criar de cada jogo um acontecimento, e teve muita gente no jogo com o Nacional que ganhou bem. E o Varzinho, um histórico do nosso futebol, que jogou e ganhou bem frente ao Boa Vista. Um confronto histórico, o Varzinho Boa Vista. O Varzinho continua a ter o seu estádio a resistir a toda a especulação imobiliária que se pode fazer ali junto à praia, na Póvoa, e fico muito contente porque moro perto, e nesse sentido ver que ali não está um prédio de 7 andares, mas está um estádio de futebol, continua a ser para mim um motivo de satisfação. E ontem estava quase cheio para ver um Varzinho Boa Vista, e a verdade é que o que é mais preocupante para o Boa Vista, digo eu, é que não surpreendeu o Varzinho ter ganho, não surpreendeu o Varzinho ter jogado melhor, estar por cima na maior parte sempre do jogo todo.
Tal como eu acho, Luís, que não surpreende, por exemplo, que o Leiria possa ter eliminado o Nacional, uma vez que a diferença qualitativa individual entre as duas equipas não é assim tão vincada, não é? O Nacional vai fazer o que puder para não descer da Primeira Liga. Sim, mas esta equipa do Varzim é uma equipa engraçada e a jogar no seu ambiente cria ali uma atmosfera interessante. A equipa a jogar num sistema a 3, mas com qualidade sempre na saída, frente a um Boa Vista que tentou fazer aquilo que eu acho que já é impossível quando está com o 11 base, que é uma gestão de esforço, e por isso os jogadores como o Reizinho e como o Barzini, que nem jogaram de início, só entraram depois. Acabou por perder o jogo e de facto o que o Pachi tenta fazer é heroico. Ele teve umas declarações até meio enigmáticas durante a semana, eu nem percebi se estava a falar a sério ou estava meio na ironia quando falava que a equipa ia tentar jogar rugby, meter a bola na frente e ganhar de qualquer maneira. E no fim perguntou aos jornalistas, inclusive, se viviam em Portugal ou na Lituânia, para não perceber o que é que o Boa Vista passa neste momento. Eu acho que nesta altura, eu não sei o que é que vai acontecer no mercado de janeiro, se o Boa Vista vai conseguir solucionar os seus problemas, acho muito, muito difícil. Porque voltando a ter uma janela sem escrever, e não sei o que é que a UEFA, a FIFA irá pensar sobre isso, porque as seleções poderão já ultrapassar a mera questão de não poderem escrever jogadores. É que é heroico o que esta equipa tenta fazer, porque estes miúdos que vêm do Sub-19, que depois de subir desceram de divisão, têm muita dificuldade em formar um 11 neste Boa Vista atualmente competitivo, e por isso perdeu com uma equipa da Liga 3 de forma natural. Vai agora jogar frente ao Moreirense, acredito que vão dar tudo, mas é heroico e é algo que nos faz pensar muito. Não é a questão do clube em si, essa sim, e os seus adeptos estarão naturalmente preocupados, mas é como o futebol português de facto acaba por ter estes clubes que no fundo estão a ser vítimas dos esqueletos que ficaram para trás, não é? Porque o Boa Vista passou por épocas espetaculares, mas depois não teve noção das realidades e acaba agora numa situação muito, muito complicada. Sim, quando tivermos um clube no estado em que o Boa Vista está na Primeira Liga Portuguesa, não podemos andar a querer aspirar a passar rankings, não é? Ou seja, até os podemos passar, mas saberemos sempre que essa não é a verdadeira realidade da Liga Portuguesa. A verdadeira realidade da Liga Portuguesa é que muitos clubes sofrem para não descer, e a maior parte deles sofrem para não descer, e depois ainda há estes casos ainda piores, digamos assim, do Boa Vista, que sofre com questões que foram deixadas de herança, uma herança muito, muito infeliz e muito pouco simpática. Portanto, eu acho que às vezes temos de olhar mais para dentro e tentar perceber o que é que podemos inventar e o que é que podemos melhorar internamente, e não acharmos que a realidade da Liga Portuguesa é Porto, Benfica e Sporting e pronto, está tudo bem porque o Porto, o Benfica e o Sporting vão ganhando jogos nas competições europeias. Essa não é a realidade da Liga Portuguesa. A derrota do Estoril em Évora frente ao Lusitano, uma equipa que... Lá está, o que eu dizia há pouco, não sou do tempo do Lusitano de Évora na Primeira Liga, nem nenhuma equipa de Évora na Primeira Liga, mas gostava de ver o mapa de Portugal também corresponder ao mapa do futebol português. É um lado romântico do jogo, a vitória desse Lusitano que levou o jogo para os penaltis, mas que representa cada vez mais, e já temos falado sobre isto aqui nas nossas conversas, que é esta crise de identidade que atravessa a equipa do Estoril, não é, Sofia? Sim, não está a correr bem o facto de o Estoril ter querido desinvestir numa ideia tão ofensiva como lhe chamou, ou como lhe chamaram alguns dirigentes do Estoril. A verdade é que o Estoril ganhou uma identidade nos últimos anos. Todos sabíamos que tipo de jogador o Estoril valorizava, que tipo de treinador o Estoril valorizava, o que se esperava do jogar do Estoril, e querer mudar um paradigma de forma tão brusca é quase não respeitar até a base, porque se olharmos para as equipas de base, para as equipas de formação do Estoril, sempre foram equipas que nos habituaram a ser proativas no jogo e a querer mandar nos jogos, fosse qual fosse o adversário. E tivemos muitos exemplos ao longo do tempo do Estoril nos últimos tempos. Depois até, Luís, olhando para o perfil dos jogadores, como é que tu queres colocar um Zanoncelo, um Ulsgrove, um Alejandro Marquês
sei lá, Sim. João Carvalho, como é que tu queres jogar, um Orellana, como é que tu queres colocar estes jogadores a jogar um futebol que não seja ofensivo, um futebol que não seja proativo, um futebol que se remeta mais a defender do que a atacar? Quer dizer, está tudo errado. É trocar aqui a lógica do jogo. Não vi este jogo, mas há um jogador do lado do Lusitano, aliás, de Évora, que eu conheço bem, o Martim Águas. O Martim, na altura em que começou a sua carreira, chegou a ser apontado como um jogador que poderia subir patamares. Ele passou pelo Dragon Force. Ele é uma espécie de médio ofensivo, segundo avançado, não é? É um 10, no fundo. Exato, joga parado, como se costuma dizer. Sim, é um 10 à antiga, joga parado. Conheço, mas sempre foi um jogador tecnicamente muito evoluído. Isto é bom, tem bem no jogo. Também não vi o jogo, mas pelos registros que tem, que sim. Porventura também não quis tanto assim seguir isto, mas continua a ser, sempre que vejo o Martim jogar, continua a ser muito bom vê-lo jogar, porque a sua relação com a bola, costuma dizer-se que a classe é eterna, não é? Costuma dizer-se isso, podemos perder a fisicalidade, mas a classe, e o Martim tem imensa classe a jogar futebol. Quanto mais não seja a bater as bolas paradas, depois na parte final da carreira é um jogador, mesmo depois de deixar de jogar, não é? Sim, a técnica nunca se perde. Tem 31 anos, é da minha geração, mas eu acho que se ele quisesse tinha dado para mais. Sim, há muitos casos assim, infelizmente, porque há jogadores, enfim, que não conseguem confirmar por razões várias, tudo isso que prometem no início, mas tem muito a ver mesmo com aquilo que é o lado mais, quer dizer, profissional. Não é que não sejam profissionais, não tenham compromisso, mas é pôr o futebol à frente, pôr o futebol à frente de tudo, não é? Porque para atingir esse nível é por aí. Sofia, e o Martim fez formação do Benfica, só para rematar, ou seja, daí também os holofotes que chegou a ter na carreira, porque ele fez formação do Benfica. Falando do Benfica, a próxima jornada deixa-nos aqui alguns jogos que podem ser interessantes. E o Benfica vai jogar com o Rio Ave, não é? O Rio Ave também sofreu para vencer no frente ao Atlético, um jogo em que esteve com muitas dificuldades. Esse jogo tive a ver com atenção, a partir do momento em que o Rio Ave fica com menos um jogador, mas ficou só na parte final. Foi ali por volta dos 80 minutos, um penalti que o Borosseio comete. Aliás, o penalti não entra, a bola vai na barra, o Atlético empata depois a seguir. E é salvo por aquilo que eu acho que tem sido uma das armas do Rio Ave, é a dimensão física dos centrais, sobretudo do Aderlan Santos, que de cabeça consegue num canto dar a vitória ao Rio Ave, o 2-1, depois há um 3-1 já a seguir, também com um desvio num canto do Aderlan Santos, ao primeiro poste. Mas este Benfica-Rio Ave, eu acho que pode ser um jogo e vendo como joga a equipa de Luís Freire, o jogo com o Atlético era de facto um alçapão onde ele podia ter caído, e este Rio Ave agora preocupa-me um pouco em relação ao trabalho de Luís Freire, porque a administração agora já vem lá de fora e já vai olhar para outros sinais, e a avaliação já não vai ser feita da mesma forma que foi feita a época passada por pessoas do Rio Ave, agora vem de fora e portanto isso é um risco maior para ele. Mas tenho essa atração para ver este Benfica, este Rio Ave a jogar na Luz, porque acho que com o modelo de jogo que tem pode dar não é questão de ganhar ou perder, isso aí não é que seja secundário, pode criar mais dificuldades do que criou o Atlético, é isso que queres dizer? Sim, mas pode fazer aqui um bom jogo, pode de facto ser uma equipa a estender-se no campo todo. Sim, o Luís Freire não abdica, para mim é treinador, para mim é indiscutível que o Luís Freire é treinador e não abdica da sua identidade, seja em que terreno for, e eu dou muito valor a isso. Pronto, é uma maneira de viver o futebol, eu vivo desta forma, dou muito valor à forma como o Luís Freire prepara as suas equipas. Eu acho que as dificuldades que está a ter também se devem ao facto de ter perdido muita equipa de um ano para o outro, e depois também, claro, ao trabalho que dá a montar uma equipa para jogar. 20 jogadores nesta época, sim. Exatamente, é bom relembrar isso e bom relembrar também os que saíram. Portanto, olhando para Luís Freire, para a proposta de jogo de Luís Freire, é uma proposta de jogo arrojada e que dá trabalho para dar frutos. Não é tão fácil colocar o Rio Ave a jogar desta forma, de forma competente, como seria chegar à Luz e defender com uma linha de 6 e outra de 4. Não é tão fácil, pode parecer, mas não é. E portanto, no caso do Benfica, obviamente que não é o adversário do campeonato do Rio Ave, permitam uma expressão, mas
ter identidade a isto, é nós sabermos que mesmo na Luz o Rio Ave vai tentar jogar, e eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso, e eu acho que tu também não, porque já assistimos a jogos suficientes de Luís Freire para perceber isso mesmo. Há aqui jogadores que vale muito a pena acompanhar do lado do Rio Ave. Nós já falámos e já referimos muitos deles. Agora no último jogo frente ao Famalicão eu senti que o Rio Ave esteve por cima até durante a maior parte do tempo, poderia perfeitamente ter vencido esse jogo, foi a equipa mais proativa na minha ótica, e sinto que é uma questão de tempo, é a minha convicção, é que é uma questão do tempo até a equipa melhorar do ponto de vista exibicional, porque Luís Freire já provou que consegue colocar as suas equipas a praticar bom futebol, e depois lá está, depende da convicção que os dirigentes tiverem em Luís Freire, da forma como virem o futebol e do que quiserem valorizar, mas eu não tenho nenhuma dúvida que em Luís Freire está um excelente treinador, e também não tenho nenhuma dúvida de que esse Rio Ave Benfica pode até em certos períodos tornar-se um jogo fácil para o Benfica, devido aos espaços que o Rio Ave dá e de como se estende no terreno, como referiste, mas também não tenho nenhuma dúvida que enquanto houver tempo para jogar, o Rio Ave vai tentar marcar no Estádio da Luz. Sim, a expectativa que eu tenho, agora falando também noutros jogos e falar de bons jogadores a jogarem e melhorar as equipas, é que o Gustavo Sá seja titular pelo Famalicão contra o Sporting, né? Porque pegaste nesse Rio Ave Famalicão da última jornada, em que o Gustavo Sá só jogou os últimos minutos. Os últimos minutos foi mesmo os últimos 3, 4 minutos, ali mais os descontos, com o Youssouf Saidou a jogar mais na frente, quase na posição 10, não é? Ou melhor, no espaço. E no jogo da Taça aconteceu exatamente o mesmo, portanto parece que é uma ideia de Evangelista para ficar, pelo menos para ser opção ou nuance. Pois, a questão é perceber que tipo de jogo ele quer construir a partir daqui, não é? Porque é difícil entender como é que pode construir melhor, quer de trás para a frente, porque o Youssouf Saidou acho que tem uma qualidade até de passe longo e de visão de jogo que funciona de trás para a frente, quer depois como quer resolver na situação entre linhas, chamada ligação ou enganche com o avançado, e a forma de movimentar nessa zona de criação e de definição criativa, diria eu. E eu não sei se a questão de Gustavo Sá Luís não é uma questão que vai além do campo, percebes? Não sei. Talvez. Aquilo que me parece e que conheço do Gustavo é que o Gustavo é um jogador que nós podemos achar que ele é um 10 ou que ele é um jogador para jogar nesse espaço. O 10 já não existe, não é? Nesse sentido histórico tradicional do termo, mas ele é um jogador que gosta de ser mais um 8, ou melhor, sim, eu concordo contigo. Gosta de vir buscar a bola atrás e pisar os terrenos do 8 para depois construir de trás para a frente. Sim, um 10 é o Oscar Aranda, esse é que é um 10. Não me parece é que entre as ideias de jogo que o Gustavo Sá quer para ele, ou que quer fazer na equipa, que sente que pode dar à equipa, não coincide com as ideias que o Armando entende que ele pode dar à equipa. Claro que a ideia do treinador deve sempre manter-se como base, mas quando ela choca muitas vezes com as características, ia dizer, e acho que é do melhor jogador da equipa, ou pelo menos o mais diferenciador no sentido individual, há um problema, não é? Para resolver. E eu acho que é mais por aí. É uma questão de interpretação do jogo por parte dos dois, porque o Gustavo, mesmo apenas tendo 20 anos, é um miúdo muito adulto, futbolisticamente falando. E este jogo Famalicão Sporting vai ser um jogo de facto difícil para o Sporting, sempre naturalmente jogar em Famalicão. Até pode ser mais difícil que o Youssouf Saidou nesse posicionamento a travar o meio-campo do Sporting. Não será esteticamente melhor para quem quer ver o jogo e ver o jogo do Famalicão em posse de bola. Mas eu acho que esta questão que muitas vezes existe, e podemos partir aqui de uma análise concreta, uma análise mais geral, entre as ideias dos treinadores, e as características dos jogadores, daqueles que são mais subversivos às vezes, até do ponto de vista tático em relação ao que os treinadores querem, acaba por ser um choque
que acaba por prejudicar a equipa, porque nem... Não vais mais longe, Não é? temos o exemplo paradigmático do Kokshu com Roger Schmidt, portanto é perfeitamente possível que dois treinadores diferentes interpretem o mesmo jogador de formas diferentes. Sim. Isso aí é futebol no fundo a acontecer. No caso do Gustavo Sá, eu concordo contigo, eu acho que não é nenhum 10 o Gustavo Sá, acho que é um jogador que pode chegar, ou seja, pode pisar essas posições, mas não fixar-se nessa zona, portanto são coisas diferentes. Eu acho que ele pode aparecer ali, mas não estar ali, sempre fixo. E eu não sei se isso de alguma forma não vai ao encontro do que o Armando Evangelista procura. A questão aqui é, porque é que eu acho que isto pode, porque é que acho que podem existir coisas extra-campo? Porque eu não acho que seja normal não se aproveitar um jogador como Gustavo Sá numa equipa como o Famalicão. O Gustavo Sá é jogador para outros patamares, não tenho muitas dúvidas sobre isso, e portanto não estar a ser aproveitado num patamar em que faz toda a diferença leva-me a crer que pode haver aqui algo mais sem ter qualquer tipo de informação. Atenção, é só um palpite, porque não acho que seja minimamente normal. Vamos ver o que acontece frente ao Sporting. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Famalicão tem condições para proporcionar um jogo difícil ao Sporting, e recordando o jogo do Sporting época passada, em Fama, foi um jogo em que o Sporting conseguiu não permitir basicamente nada ao Famalicão. Não foi um jogo muito conseguido do ponto de vista ofensivo por parte do Sporting. Foi quase o jogo do título, o Sporting ganhava exatamente, ali, carimbava exatamente, foi o jogo em atraso. Sim, mas a questão é, a história do jogo, o Sporting não fez uma exibição por aí além ofensivamente, mas conseguiu secar todas as oportunidades do Famalicão. O Famalicão não criou. Sim, e eu acho que isso é muito importante para uma equipa como o Sporting, frente a um adversário que tem recursos individuais que muitas equipas do nosso campeonato não têm, desde logo Rochinha, o Yusuf, já falámos sobre ele, o Oscar Aranda, o próprio Topic, que é um excelente muito central, um excelente médio. O Calegari está a ser cada vez mais importante também na manobra ofensiva do Famalicão, lateral direito. Os dois centrais complementam-se muito bem, portanto é uma equipa bem construída, é uma equipa até, entre aspas, chata de desmontar, porque se defende bem, não sofre muito quando tem de defender mais recuado, e depois tem aqui jogadores que de um momento para o outro podem mudar um bocadinho a história do jogo, já para não falar do seu guarda-redes. Zlobin está a fazer uma época espetacular, e é claramente a última barreira deste Famalicão, aportando qualidade também noutros momentos do jogo. Portanto, eu acho que esta equipa do Famalicão é uma equipa já de um patamar mais interessante da Liga Portuguesa. Se há equipa este ano que também vai dando gosto de ver jogar e vai dando gosto estar a par do desenvolvimento, é o Famalicão, e portanto eu espero o jogo mais interessante, digamos, dos três grandes. Acho que este vai ser o jogo mais interessante. E por isso a minha exigência em relação ao Famalicão é um elogio em relação aos jogadores que tem, não é? E ao próprio treinador, que acredito que tem que olhar melhor para a equipa neste momento, porque os jogos que a equipa tem feito não têm sido os mais deslumbrantes. Já tenho tido a oportunidade de comentar o Famalicão algumas vezes esta época, e sinto que a equipa pode de facto dar... Perdeu um bocadinho o brilhantismo do início, não foi? Sim, o início é aquele jogo com o Benfica, não é? Mas aqueles jogos são muito especiais para acho que não só. Acho que mesmo o jogo contra o Vitória foi interessante de acompanhar. Também, sim. Sim, depois vi eu comentei também o jogo com o Gil Vicente, mas é um bom Gil. O Gil jogou muito bem também na segunda parte. Também é outra das boas equipas da nossa liga. Sobretudo quando liga Fujimoto e Félix Correia, que foi o que aconteceu nesse jogo, conseguiu ganhar. E repara, Luís, que o Famalicão tem Oscar Aranda para jogar, por exemplo, a falso 9, mas também tem o Mário Gonzalez. Portanto, mesmo em termos de perfil, tem aqui várias hipóteses. O Aranda é um caso curioso, porque a ideia que se deu ao princípio é que ele era um ala. Lá está, falaste nos jogadores que a gente não percebe porque é que não rendem, ou às vezes que são casos fora do elevado. O Aranda é um jogador que me leva a pensar um pouco nisso, porque a qualidade técnica que ele tem, quando ele joga bem, joga mesmo muito bem, não é? O jogo que ele faz contra o Benfica é delicioso. E a época passada ele começou no primeiro jogo em Braga, pega na bola, decide o jogo a acabar, mas depois desapareceu. Esta época ele tem aparecido mais nessa posição de falso 9, é verdade. É um Famalicão diferente, porque perdeu o Cádiz e portanto tenta resolver aquele problema a 9, e nesse sentido ele, quando aparece nessa posição, não estando lá sempre, ele tem uma capacidade que eu acho que é fantástica. Em espaço curto ele sai muito bem. Espetacular, é verdade. Sai muito bem da marcação. Por isso é que eu o interpreto mais como um 10 do que o Gustavo Sá. Eu acho que o Gustavo Sá não é um jogador um segundo avançado, um jogador para jogar nas costas, não é? Para pisar aquelas zonas em que está entre os centrais e os meios adversários, não é? Para se fixar mais ali, é isso. Até o interpreto mais assim, com essa liberdade, do que propriamente como
como um jogador para partir da ala. Acho que ele tem que ter liberdade para aparecer ali nas entrelinhas atrás da linha média do adversário. Estavas a falar no guarda-redes do Famalicão. Falando em guarda-redes, este pode ser uma jornada para a Popstar ou Showa, Popstar no bom sentido do termo, não é? Porque acho de facto que é notável ter-se vindo para Portugal para escolher as aves para viver e para tentar chegar ao Mundial pelo México, que vai defrontar o Porto. Esses são os jogos em que o México vai transmitir este jogo, né? Vão estar todos atentos para ver este jogo. Impressionante. É de facto um dos jogos que apetece ver também muito por isso, não é? Sim, o Ochoa é um jogo dentro do próprio jogo e quando engata então é impressionante. Tem feito grandes defesas, veio realmente demonstrar que está aqui porque quer manter-se competitivo, ativo, quer ser exigente com ele mesmo e tem sido uma história deliciosa até ao momento, já com várias boas exibições rubricadas, mas não só de Ochoa se faz este AVS. Destaque também para Raul Grau, que é um médio que já tinha passado na Liga Portuguesa pelo Tondela, salvo erro, que é um médio espanhol de altíssimo nível. O próprio Rodrigo Ribeiro, que é emprestado pelo Sporting e também é um jogador que marca diferenças. Joga muito bem, pá. Eu costumo, aliás, no outro dia estava a vê-lo no Sub-21 a jogar encostado a uma ala, né? Portanto, não é uma coisa... Sub-20. Sub-20, exato, foi no Sub-20. Sim. O jogo ali, acho que é o jogo Itália ou o jogo anterior, já, né? Foi uma série de jogos. Mas já não é a primeira vez que o entendem dessa forma nas seleções. Pois não, mas não me parece que seja bom para ele. Eu acho que ele ali pode encontrar até um bom habitat de crescimento. Há pouco falávamos nisso em relação ao Amdouni. Basta treinar com o Nené e acho que vai aprender muitas coisas, mas é verdade, para perceber muitas coisas do que é um grande ponta de lança como o Nené. O Nené, o intemporal Nené. E é um personagem fantástico. É uma pessoa fabulosa, o Nené, não tenho dúvidas que vai ajudar a crescer, e ele ali pode aprender muito nos treinos para depois ter o transfer para os jogos. Acho que o Sporting teve uma boa ideia de facto em emprestá-lo, mas é a 9, não é? Que ele tem que jogar. É 9, claro, é um 9 que gosta muito de pisar zonas mais recuadas, de ligar jogo, mas que também tem imensos recursos. O Rodrigo tem imensos recursos na finalização. Às vezes fala-se do Rodrigo como se fosse só um jogador de apoio ao ataque, ou seja, de costas para a baliza ligar o jogo. Ele faz isso muito bem, mas também é um jogador que no capítulo da finalização tem muitos recursos. Eu acho que está ainda fora do seu índice máximo de confiança, está também a adaptar-se a uma realidade completamente diferente, mas eu sempre fui muito fã do Rodrigo e da forma como o via na formação do Sporting, via-o claramente acima do Chermiti. Na altura contestei muito essa decisão do Rubén Amorim de apostar mais no Chermiti, mas eu acho que, vamos ver o que dá a carreira do Rodrigo Ribeiro. Acho que aquela ida para o Watford, já não sei se foi o Watford, vou confirmar aqui só para não estar a dizer disparados. Foi para não consigo encontrar. Bem, depois já tratamos disso, mas aquele empréstimo não correu nada bem. Acho que estava completamente fora da sua zona de conforto e não acrescentou nada à carreira dele. Acho que foi mais aquela sensação de ir para um patamar. Foi o Nottingham, não foi o Watford. O Watford foi o Henrique Araújo. Portanto, acho que se deslumbrou um bocadinho, vamos dizer assim, com esta situação, mas era um empréstimo que à partida já parecia que não lhe iria acrescentar nada. Agora a Liga Portuguesa, no AVS, acho que sim, acho que pode crescer aqui e ganhar atributos. Ok, falamos mais na próxima semana. Estamos aqui já mesmo no limite do nosso tempo, Sofia, e voltamos a falar na próxima semana, olhando também os jogos os jogos também da Champions. Ver também na Liga Europa o Braga, estando um pouco mais pressionado depois daquela derrota com o Olympiacos, em que a equipa esteve muito, muito longe do que pode fazer. Este jogo com o Bodo Glimt, e também a vitória na Liga Conferência. Também não te esqueças de uma coisa que é importante para a saúde mental futebolística das pessoas, é que vai existir. O que é que vem daí? É que temos meia final da Copa Libertadores esta semana. Bem lembrado. E já agora Mateus Pereira na seleção brasileira, que eu acho que é um apontamento que tem de ser feito. Eu estava a comentar o jogo e eu pensei que estava a alucinar quando eu vi entrar, porque lembro-me do tempo em que ele estava em Chaves as voltas que a vida estava com um problema existencial enorme. Eu digo isso porque falava com o Luís Castro,
que tenho o prazer de ser amigo há muitos anos. E foi treinador dele, não é? Era, na altura. Dele, do Eustáquio, nessa altura. Sim, Eustáquio. mas a verdade é que foi ele que convenceu o Mateus a voltar a ser jogador naquela altura, porque ele estava mesmo numa depressão. E há quem não se recorda da excelente época que ele ainda fez no West Bromwich, na Liga Inglesa. Ele fez uma época extraordinária. Ele joga 2 épocas lá, ele sai depois do Chaves e faz 2 épocas no West Brom, mas ele volta a ser jogador com o Luís Castro no Chaves. Ele estava mesmo por questões de saúde mental, mesmo. A verdade é que ele conseguiu trabalhar bem um miúdo naquela altura, porque eu acho que ele tem muito valor. E de facto talento não lhe falta. Ele entrou na parte final, agora está no Cruzeiro, até ser treinado por Fernando Diniz, porque não podia estar melhor entregue. E eu acho que isso é exatamente. E entrou naquela parte final do jogo com o Peru e quase que fazia um golo, que não remate fora da área, não sei se viste o jogo. Não vi. Aliás, para mim ver os highlights não é ver o jogo, portanto não vi. Mas ele entrou na parte final e teve ali um remate mesmo a arrasar o posto. Eu vi esse remate, sim. O Brasil que desde o... Mas tem muito futebol naqueles pés, Mateus. Desde o Mundial 2022, portanto que foi em dezembro da ano e meio, não é exatamente, quase 2 anos. Este foi o 12º ponta de lança que o Brasil jogou. Portanto, vê lá, jogou 12 pontas de lança diferentes. Porque o Mateus também anda a jogar a falso 9. Naquela altura já estava a jogar com o Hendrick também. E em relação à seleção brasileira, eu sei que estamos mesmo a fechar, mas há aqui uma questão que é a questão de, que esta porventura, tendo em conta os grandes jogadores brasileiros que o Brasil já teve, claro que esta não é a melhor geração de sempre, muito longe disso, mas é uma geração suficiente, Luís, para a equipa jogar melhor do que joga. Isso para mim é indiscutível, porque às vezes o Brasil agora tem o Savinho é jogador titular do Manchester City, o Bruno Guimarães não é titular do Manchester City porque pronto, está no Newcastle, mas é um grande médio, nós podemos aqui dizer que realmente esta geração... Nesta altura. Neste momento o mais importante no meio campo do Brasil é o Bruno Guimarães. Eu percebo que haja ali um problema ponta de lança, e claro que há um Neymar que infelizmente não quis nada com isto, infelizmente porque está um ano parado, exato, vai voltar agora. regressa esta segunda-feira, mas tudo isto para dizer o seguinte: independentemente disso, não justifica que o Brasil não jogue mais à bola, porque tem jogadores para isso. Sim, embora seja um problema já mais estrutural do que conjuntural, é verdade. Sem dúvida. E nestes 2 jogos, acabou por ganhar os 2 jogos, isso aliviar um pouco a questão do apuramento. Eu gosto muito do Rafinha, conheço o Rafinha desde que veio para Portugal. E está nas 7 quintas agora no Barcelona? Sim, está, eu gosto muito dele, aliás é um miúdo fantástico desde que veio para viver para Portugal, na equipa B de Vitória, foi o Deco que eu trouxe e eu conheço-o bem, mas vê-lo como capitão do Brasil é um bocado exagerado. Em relação ao estatuto que acho que deve ter a seleção brasileira. Percebo. Entendes? Muitas vezes isto pode parecer um pormenor de pouca importância, mas eu acho que tem dentro do peso do que é aquela abraçadeira e que agora está no Rafinha. O Brasil nesses 2 jogos teve muitas dificuldades e melhorou de facto quando o Bruno Guimarães entrou frente ao Chile. Guimarães é uma máquina. Porque teve a perder frente ao Chile e só melhorou nessa altura. E eu acho que qualquer pessoa que tenha um tempinho e não tenha aproveitado para acompanhar esse jogo, esse Argentina-Bolívia, eu acho que faz bem à saúde mental de todos ver esse jogo pela exibição de Lionel Messi. Podem dizer que é contra a Bolívia, mas aquilo que ele fez é satisfatório ao ponto de valer a pena para ficarmos todos a ter um dia melhor, não tenho dúvidas. Sim, eu vi depois, porque foi na mesma altura do Brasil-Peru, enquanto estava a comentar o Brasil-Peru, foi na mesma altura do Argentina-Bolívia. Eu também vi depois. Mas depois, quando vi que o Messi tinha feito 3 golos e 2 assistências, claro que vi o jogo com uma vela... Mas é mais do que isso, não é? É mais com isso, mas vi o jogo com uma vela acesa, porque para respeitar a Igreja Maradoniana. É surreal. Mas eu ia-te dizer, não percas a meia-final o Peñarol. O Peñarol volta finalmente, ao fim de tantas décadas, a jogar uma meia-final, vai jogar contra o Botafogo, e vê um jogador que se
calhar já conheces, mas é dos teus jogadores, o Léo Fernandes, do Sim, sei. Penharol. Pronto, Sim. dá vontade de levá-lo para jogar só no jardim ou na nossa No varanda. quintal, exatamente. Exato, porque E é o um Pato, craque. e o Pato também ainda anda a fazer umas coisas engraçadas, de vez em quando também se lembra ainda de fazer Anda o nunca Pato, se desculpa, esquece. o Ganso, era isto que eu queria dizer. Ainda anda a fazer umas coisas engraçadas. Mas o Léo Fernandes, acho que ele já está, enfim, 25 anos é novo, mas a questão é que ele já poderia. Ele estava na equipa do Fluminense, que foi campeão da Libertadores, mas não jogava. Exatamente, por isso é daí isso. é precisamente daí que eu o conheço. Mas agora ele no Penharol esse- está a partir tudo, está a fazer grandes jogos e esta meia-final contra o Botafogo vai ser espetacular. A outra é River Plate Atlético Mineiro. O que vale é que temos jogadores aí que nos fazem acreditar que ainda há muita gente Nos amanhãs que cantam. ainda há talento por aí. É isso mesmo, portanto vamos acreditar sempre que a liberdade está a passar por aqui, não é? A liberdade do futebol. Cá estamos, seguimos juntos e daqui na próxima semana voltaremos a estar aqui para falar de futebol em estado puro. Um grande abraço a todos, o futebol esteja convosco.